Oi, eu sou Nath Campos e nessa prática a gente vai aprender sobre o eu observador. Esse eu observador é importante nas leituras de tarô porque ele conecta com você com um eu que está discernindo os sinais ao seu redor. Então a prática de yoga te ensina muito a ativar o eu observador. Se você não sabe o porquê eu estou falando sobre o tarô, clica aqui no card que você vai saber exatamente o porquê a gente está fazendo essa prática essa semana. Vamos juntos? Para a prática de hoje, você vai precisar de dois equipamentos de apoio, que você pode improvisar também aí na sua casa. O primeiro equipamento é o bloquinho de apoio. Então, esse bloquinho é um bloco bem levinho, que geralmente a gente usa nas práticas de yoga. Se você não tem um bloquinho desse jeito ou alguma coisa para substituir, a minha sugestão é que você use um bloco de livros, que também vai funcionar bem, tá bom? Então, o bloco de livros ele pode ser da altura do bloco desse jeito, ou se você precisar, a gente vai falar sobre isso quando chegar o momento, ele pode ser na altura do bloco em pé, desse jeito, tá bom? O outro apoio que a gente vai precisar, o outro equipamento, é uma faixa comprida. Essa faixa comprida a gente também tem geralmente nos estúdios de yoga, ou então você pode pegar, sabe aquela tira do seu roupão? Ela funciona maravilhosamente bem para a prática, ou então você pode usar um cinto mais flexível, porque a gente vai segurar a faixa desse jeito, então se ele for muito duro é meio desconfortável, mas um cinto também vai funcionar muito bem. Para começar, eu recomendo que você se sente em Sukhasana, que é a postura fácil, cruzando as pernas desse jeito, que a gente já está bem acostumado a sentar assim. A gente sempre vai começar as práticas desse jeito. Ou então, se você quer ir avançando um pouquinho mais na abertura de quadril, você pode sentar desse jeito, encaixando os seus calcanhares um na frente do outro, tá bom? Você pode sentar também com um dos pés em cima da perna para treinar um pouquinho, cada vez mais, a postura perfeita. Perfeita para quê? Perfeita para meditar. Então, conforme você vai fazendo, repetindo essa postura, ela vai ficando cada vez melhor para você. Mas lembre-se que o yoga não é sobre o formato do seu corpo. O yoga é sobre o seu momento presente. Então, se essa postura estiver muito desconfortável, você pode sentar de um jeito que esteja confortável e bom para você. E assim você já vai estar ativando o seu eu observador, porque a prática de yoga ela se adapta ao seu corpo e ao seu momento presente, nunca o contrário. Então, encontrando a forma que é mais confortável para você, traga suas mãos nos joelhos de um jeito confortável. Muitas vezes eu gosto de apoiar meu pulso aqui nesse encaixe certinho do joelho, né, com a sua panturrilha. Feche os seus olhos e faça duas respirações, ativando um pouquinho mais a coluna, consertando a coluna, que já também é um início de ativação do seu eu observador. Faça duas respirações profundas. Inale profundo, mais longo do que você está com o costume. Exale bem grande. Se você sente muita tensão no seu corpo muito duro, você pode soltar o ar pela boca, tá? Com som de alívio. Vamos fazer uma última vez. Sensação de alívio. Muito bem. Com os seus olhos fechados, comece a observar o seu corpo. Deixe a respiração vir lá do seu abdômen e perceba como você está sentindo o seu corpo agora. Qual é a parte do seu corpo que é mais pesada, que ela fica chamando a sua atenção? Pode ser por causa de tensão, pode ser por causa de alguma dor, pode ser uma sensação também de que essa área está mais apertada. Aqui nós estamos ativando o eu observador
como se você tivesse esse poder de se enxergar de fora, como se você fosse um médico ou uma médica que está cuidando de um paciente. E ao invés de cuidar de um paciente de fora, você está cuidando do seu paciente de dentro, escaneando como você está se sentindo. Se tiver alguma coisa muito desconfortável, lembre-se que você pode movimentar o seu corpo para trazer um pouco mais de conforto, com bastante carinho e compaixão com você. Relaxe o seu rosto. E observe um pouco também dos seus pensamentos. Como estão os seus pensamentos agora? A médica, o médico agora está olhando para si, observando a psique. Você está pensando coisas boas, tranquilas? Ou existe alguma preocupação, algum medo? Lembre-se de não julgar nada como certo ou errado. Esse olhar do observador é um olhar muito amoroso, com bastante compaixão. Um olhar que procura compreender, entender o seu interior. Nunca julgar de certo e errado, deveria ser assim, não deveria. Tudo o que você sente é válido. Agora, trazendo as suas mãos na frente do coração, nós vamos honrar a sua presença sagrada. Tanto a presença do corpo, a presença dos pensamentos, a presença das suas emoções, a presença do seu eu superior, que formam o complexo que você é. Tantas camadas diferentes, né? Tantas camadas para a gente aprender, observar, sentir. E no seu próximo exalar, honrando essa presença sagrada, traga a sua testa até as mãos. Reconhecendo que existe um observador, uma observadora e um objeto da observação, que é o seu corpo, a sua mente e as suas emoções. Inale levantando a sua cabeça, desfaça as mãos e lembre-se que na prática você vai manter essa observação do seu próprio corpo, mente e emoções durante todo o tempo, tá? E você vai também adaptar as posturas para um jeito que seja confortável para o seu corpo. Independente de como o meu corpo está, observe o seu corpo e adapte a postura de acordo com as minhas dicas para a forma que for mais adequada, confortável e segura para você executar, tá bom? Agora a gente vai começar mexendo o corpo um pouquinho. A primeira coisa que a gente vai fazer é mexer a musculatura do pescoço para sentir como que está a tensão lá. Então no seu próximo exalar, aproxima o teu queixo bem próximo ao seu peitoral, lembra de consertar a coluna e no seu próximo inalar, gira a cabeça lá para o lado direito. Faz um círculo bem grandão. Percebe as tensões do pescoço, percebe a sua respiração. Faz mais um círculo para você reparar melhor e para ver se as mesmas áreas estão com tensão lá. Deixa a cabeça cair bem para trás. E traz o seu queixo para o centro. Agora você vai girar na outra posição. Inala, traz o seu queixo ou sua cabeça lá para a lateral. É como se você estivesse desenhando um grande círculo com o seu nariz. E observa as áreas de tensão do seu pescoço. E aqui, além de observar, esse próprio círculo já está fazendo a liberação com gentileza e delicadeza
dessa musculatura mais tensa no pescoço. Quando fizer a quarta volta, inala, traz a sua cabeça para o centro de novo e começa a girar um ombro de cada vez para trás. Gira o ombro direito para trás, o esquerdo. Quando eu estou fazendo um movimento aqui, eu estou fazendo um movimento do lado contrário de você. Eu não estou espelhada, tá? Então aqui, ó, essa é a minha direita, essa é a minha esquerda. Então provavelmente a gente está ao contrário, né? Sente lá se tem alguma tensão, alguma coisa amarrada, apertada. Observa o seu corpo. Agora a gente vai girar ao contrário, ó, como se estivesse nadando para frente. Sente as tensões do seu ombro. E nesse próprio observar, a própria observação traz para a gente muita consciência. E a consciência é que libera o nosso corpo, a nossa mente e as emoções de toda a dor psíquica, sabe? E da identificação em excesso com o nosso ego. Agora faz uma girada grande para trás, com os dois ombros juntos. E uma girada grande para frente, de trás para frente. Isso. Agora a gente vai entrar nos 4 apoios e você pode ajeitar o seu corpo do jeito que for mais adequado, melhor para você. Lembra que a gente tem falado sobre a base da mão, que precisa estar na mesma linha do seu ombro, tá? Abre bem os dedos das mãos. Lembra que os joelhos também são abertos na mesma linha do seu quadril, beleza? Deixe os pés virados para trás e a gente vai começar a mobilizar a coluna vertebral. No seu próximo inalar, gira o quadril para trás, deixa a barriga descer e olha lá em cima. Pressiona a frente do pé lá no chão e pressiona as mãos também lá no chão. Olha na área entre as sobrancelhas. No seu próximo exalar, puxa o seu quadril para dentro, arrepia as costas lá para o teto e traz o queixo para o peitoral. Faça esse movimento mais 2 vezes, observando o seu corpo. Inala, subiu. Exala, desce. Quando você exala, você pode fechar os seus olhos. Faça mais uma vez. Inala, subindo. Exala, descendo. Sente a mobilização, como esse movimento reflete lá na sua coluna. Mais uma vez extra. Observa como movimenta a coluna vertebral. Exalou, desceu. Agora você vai parar no centro, junta os seus pés, abre um pouco mais os seus joelhos na linha do seu tapetinho e encosta o seu quadril lá pertinho dos pés para a gente alongar a coluna. Você pode deixar as mãos no mesmo lugar ou, se sentir vontade, chega a mão mais para frente um pouquinho e aproxima a sua testa lá do tapetinho. Pressiona a base da mão para chegar o seu quadril mais perto do tapetinho, dos seus pés, o possível. Deixa os cotovelos fora do chão, o corpo mais ativo. Alongando a coluna. Faz mais uma respiração. E inala, trazendo as mãos para trás um pouquinho, se você caminhou as mãos para frente, e o quadril para frente, rearrumando os seus 4 apoios. Agora, a partir daqui, a gente vai fazer 2 vezes a saudação ao sol. Então, antes de começar, a gente vai fazer um processo de alongar o corpo um pouquinho mais. Então, gira os dedos dos pés para dentro e no seu exalar, traz o quadril lá em cima no cachorro, olhando para baixo. Lembra que aqui você quer manter um pouquinho dos seus joelhos dobrados para você alongar bastante a coluna vertebral, que é muito importante. Faz mais uma respiração, trazendo o quadril bem para trás, esticando seus braços.
Agora você vai alternar suas pernas um pouquinho para acordar a panturrilha, alongar atrás da coxa. Mais uma vez cada lado. E no seu próximo inalar, sem movimentar as suas mãos, você pode movimentar os pés lá atrás. Gente, tá minha camiseta. Você vai entrar na postura da prancha. Observa como seu corpo fica firme na postura da prancha. Observa como ele treme também, ativando a força corporal, ativando a parede abdominal. Mais uma respiração. No seu próximo exalar, com bastante consciência e devagar, traz os seus joelhos no tapetinho. Deixa os pés virados para dentro, puxa o quadril para trás e mergulha entre os braços, trazendo todo o seu tronco lá para o tapetinho. Aponta os seus pés para trás, deixa suas mãos bem pertinho das costelas, gira os ombros para trás, inala pressionando os pés lá no chão, subindo a sua cabeça na postura da cobra. Amassa as costas lá atrás. Mais uma respiração. Você pode tirar os seus joelhos do chão, esticando bem as pernas também. Gira os dedos dos pés para dentro e no exalar desenrola o corpo todo, voltando para o cachorro, olhando para baixo. Agora inala, olhando lá na frente e no exalar trazendo o seu pé direito entre os braços de uma vez. Lembra que aqui também tem uma outra alternativa, tá? Não precisa ser desse jeito se você sentir que ainda não tem estamina para isso. Você pode vir daqui, colocar os seus joelhos para o chão e trazer então o seu pé direito entre os braços. Depois disso, sempre repara se o seu calcanhar está na mesma linha do joelho, tá? Chegou lá, espalha os dedos do pé direito e sobe a perna de trás. Todo mundo precisa descer bastante o quadril, tá? Para abrir a virilha esquerda. Abrir esse espaço aí entre as pernas. E no seu próximo exalar, traz o seu pé esquerdo entre os braços, com um espaço entre eles. Deixa o seu tronco cair na frente das pernas. E isso vai alongar bastante a sua coluna também. Solta a tensão corporal e lembra de observar o seu corpo. Se esticar as pernas aqui é demais para você, dobra um pouquinho para poder sentir mais conforto na coluna vertebral e lembra de trazer o seu peso do corpo para frente. Observe os seus pensamentos, o que você pensa enquanto faz esses movimentos. Procura sempre trazer o seu pensamento para o agora, para a atividade que você está exercendo, né? Nada de pensar na lista de compras, nada de pensar sobre trabalho, sobre casa. Esse é um momento que você dedica para você, para ativar o seu observador. E o observador não está em nenhum lugar fora do momento presente. Observe o seu corpo. No próximo inalar, devagarinho, dobra bem os seus joelhos, traz os braços lá nos laterais como se fosse levantar um voo, pressiona os pés lá no chão e junta os braços lá em cima, estica bem as pernas. Olha para os seus 2 polegares, estica bem o corpo, traz o seu bumbum, o quadril para dentro. Faz mais uma respiração, inala grande. E no exalar, puxa as mãos lá para o seu coração. Perceba como você sente o seu corpo.
Faça mais uma respiração. E solte os seus braços lá nas laterais. Você pode ajeitar sua roupa um pouquinho. E a gente vai fazer 2 voltas de saudação ao sol, mas a gente não vai parar em nenhuma postura, tá? A gente vai fazer isso direto para fazer como se fosse uma meditação dinâmica. Cada vez que você inala ou exala, você vai fazer um movimento e você vai observar durante todo o percurso como o seu corpo se sente, tá bom? Vira as palmas das mãos para frente, inala, sobe os braços lá nas laterais, junta suas palmas das mãos, estica bem o corpo e no exalar traz o seu queixo lá na frente e mergulha. Quando chegar lá embaixo, coloca sua mão na frente das pernas onde você alcançar. Algumas pessoas alcançam a mão no chão, mas é um pouco mais raro. Geralmente a gente consegue colocar as mãos embaixo do joelho. Se a tua mão está em cima do joelho ou lá na coxa, não tem problema. O mais importante é que você consiga olhar lá na frente, girar o bumbum para trás. É claro que você vai sentir aqui atrás da coxa, mas você precisa estar com as costas bem esticadinhas. Olha no chão lá na frente, empurra a perna e estica os seus joelhos. Traciona a coluna. Observa como esse movimento reflete lá nas costas. Falei que a gente não ia parar, acabei parando, né? Mas aqui é importante. No seu próximo exalar, solta o peso das costas e aproxima o seu nariz lá do joelho. Inala, encosta as mãos no chão, você pode dobrar os seus joelhos. E no exalar, traz o pé direito e esquerdo lá para trás para a prancha, direto. Inala, olhando lá na frente e trazendo os joelhos lá no chão. No seu exalar, mergulha entre os braços. Quadril para trás e mergulhou. Aponta os pés para trás, inala, sobe o teu coração. Já gira os dedos dos pés para dentro e desenrola para o cachorro olhando para baixo. Dá um passinho para frente para consertar o tamanho da postura. Dobra os joelhos para alinhar a coluna. Inala olhando lá na frente. E no exalar, pé direito entre os braços, se precisar, joelho esquerdo no chão. Ajeita a postura e no próximo exalar, pé esquerdo entre os braços. Mão na frente da perna, na altura que fizer sentido para você. Inala, olha lá na frente, estica o joelho e no exalar, nariz para o joelho. Inala, dobra os joelhos, mãos lá nas laterais, sobe, sente a força da perna, junta a palma da mão e no exalar, mãos na frente do coração. Feche os olhos, sente o seu corpo, sente o seu coração batendo. E a gente vai repetir todo esse percurso mais uma vez. Vou deixar você observar um pouco mais, falando um pouquinho menos. Inala grande. Exala, solta as mãos. Inala, subir os braços, junta as palmas das mãos. Exala, solta os braços nas laterais, queixo lá na frente para alongar a coluna e desceu. Inala, mão na frente da perna, olha à frente. Exala, nariz para o joelho. Inala, mãos no chão, dobra os joelhos, pé esquerdo e depois o direito lá atrás, prancha. Inala, olhando à frente. Exala, joelhos para o chão, mergulhou entre os braços. Pés para trás, inala, subiu, fecha os cotovelos, exala, cachorro olhando para baixo. Passinho para frente, para consertar a postura. Inala, olhou à frente, exala, pé esquerdo primeiro. Direito. Mão na frente da perna, inala, estica o corpo, olha lá na frente.
Exala queixo pro joelho. Inala, sobe os braços nos laterais. Cresce, junta as palmas das mãos. Exala, mãos na frente do coração. Sinta o seu corpo, a sua energia. No próximo exalar, solta as mãos lá nas laterais. Ajeita a roupa se quiser. Feche os olhos um pouquinho e faça 2 respirações, percebendo a sua vitalidade ao redor do corpo. Você pode estar sentindo um pouquinho de suor, pode estar sentindo o corpo vibrar, tremer. Não importa o que você está sentindo, o que importa é ativar essa observação da pele para dentro. Faça mais uma última respiração se observando os reflexos da atividade física no seu corpo. Abra os seus olhos e vamos dar continuidade, né? Agora a gente vai fazer uma postura que é a postura da cadeira, tá? A gente vai sentir bastante o nosso abdômen e as pernas também. Vou virar um pouquinho de lado para que você consiga enxergar melhor os detalhes da prática. Então, no seu próximo, com os pés afastados na linha do seu quadril, abra os dedos dos pés e no próximo inalar, enquanto você sobe os braços, dobra os seus joelhos como se estivesse sentando numa cadeira. Olha lá na frente. E traz o seu bumbum, o quadril para dentro. O segredo da cadeira é jogar o peso do seu corpo lá na frente para sentir que os dedos dos pés estão participando do asana. Estica bem os seus braços, traz eles bem para trás. Faça mais 2 respirações, observando como você sente essa postura no seu corpo, onde ela reflete mais. Lembre-se que você não precisa agir, nem fazer nenhuma cara, apenas observe. É uma postura forte, sim. Faça mais uma respiração. No próximo inalar, estica o seu corpo inteiro, abre os braços lá nas laterais, solta o ar pela boca. Isso, bastante vitalidade, né? Agora, para dar continuidade, a gente vai fazer a postura da meia-lua, Ardha Chandrasana. E para essa postura, você vai precisar do bloco ou da pilha de livros, tá bom? Então, vamos ajeitar esse equipamento que a gente precisa. Se você tem o bloco, você vai colocar ele da seguinte maneira. Se coloca no meio do seu tapetinho e você vai virar, né, de frente para ele, como eu estou fazendo aqui. E você vai encaixar o bloco desse jeito aqui, tanto desse jeito. Como que você vai medir? Você vai medir, deixar as suas pernas esticadas e colocar a mão como se aqui, ó, o bloquinho fosse a altura do chão, tá? Veja se você consegue fazer isso com o bloco de pé ou, quem sabe, com o bloco deitado, ou quem sabe você pode até fazer o bloquinho mais deitado ainda, tá? Em relação aos livros, você vai fazer desse jeito. Pega os seus livros com as pernas esticadas, veja se você alcança os livros lá. Se você não alcança, coloque mais livros. Se tá meio fácil aqui a postura para você, lembra que você precisa encontrar um meio termo entre conforto e firmeza. Não é para ficar totalmente confortável, tá? É para ficar relativamente confortável. Você não pode, a sua respiração precisa estar bem livre. Então, se você consegue colocar as mãos lá, tira um pouquinho mais dos livros para aumentar o nível de desafio para você, se for confortável, tá bom? Então, eu vou usar o bloco desse jeito que ele tá assim, tá? Então, você vai colocar a sua mão esquerda na cintura, os pés com uma distância relativa, né, entre eles, uma distância pequena, e você vai, então,
alcançar sua mão lá na frente. Gira o bumbum bem para trás para poder alongar a coluna. Inala grande, levantando o coração. E no seu exalar, pernas esticadas, coloca a mão, alcança lá em cima do bloco. Você vai jogar o seu corpo em cima da sua mão direita, tá? Coloca o peso em cima do corpo. Relaxa a sua perna esquerda, joga o peso do corpo em cima da perna direita também. E no seu próximo inalar, chuta a perna esquerda para trás e para cima com coragem. Aponta o pé esquerdo bem para trás e lembre de fazer respirações grandes. Cresce bem o seu tronco, afasta os ombros das orelhas. E faça mais 2 respirações, observando o seu corpo. Estica a sua perna esquerda, aponta o pé bem lá para trás. Lembra de elevar a perna esquerda o quanto for possível para você. Ardha Chandrasana, postura da meia-lua. Mais uma última respiração. Dobra o seu joelho direito e traz o pé lá para o chão. Levanta aos pouquinhos e tira a tensão do corpo. Agora a gente vai fazer tudo do outro lado. Você pode pegar o seu bloquinho e colocar aqui do outro lado, tá? Ou então a pilha de livros, a mesma coisa. Você pode permanecer assim, mas eu vou virar para o outro lado para não ficar de costas para você, tá? Então, coloquei aqui o meu bloquinho do lado esquerdo, mão direita na cintura. Hoje a gente vai fazer um pouquinho mais de desafio, tá? Coloca a mão direita na cintura, mão esquerda lá na frente. Inala, levanta o teu coração. No exalar, alcança a mão esquerda lá no seu bloco ou nos livros. Lembra de alcançar a firmeza lá na mão esquerda. Dobra um pouquinho o seu joelho direito para sentir o peso do corpo lá na perna esquerda. E com coragem, inala, levantando a sua perna direita. Aponta o pé direito de bailarina. E se você puder aqui, eleva o seu braço direito lá para o teto. Ardha Chandrasana, postura da meia-lua. Lembra de ativar o seu observador. E lembra que essa perna não precisa estar tão elevada. Às vezes ela só consegue chegar aqui e tudo bem, mas vai elevando aos pouquinhos. Mais 2 respirações. Observa o seu corpo, observa o seu equilíbrio. E no seu próximo exalar, dobra o seu joelho esquerdo, mão direita na cintura, volta com calma. Solta o bloco, separa os pés um pouquinho e deixa o seu tronco cair para frente para tirar a tensão do corpo. Agora dobra os joelhos, tira o seu equipamento lá do seu tapetinho e vira e estica as suas pernas ao longo do seu tapete. Lembra que aqui também precisa ser firme e confortável. Se você abrir a perna demais, você não vai ter apoio e é muito importante na prática de yoga você se dar segurança e apoio. Uma coisa que a gente faz também é deixar o nosso pé um pouquinho para dentro assim. Então lembra de abrir o seu calcanhar para deixar ele bem paralelo com os dedos dos seus pés. Traz as mãos na cintura, estica as pernas, inala grande e exala no Prasarita Padottanasana, queixo lá na frente, bumbum para trás, deixa a cabeça descer, relaxa as mãos lá para o tapetinho. Se você sentir que pode esticar um pouco ou abrir um pouco mais os pés, faça isso.
mas lembre de observar se você consegue tirar as mãos do chão com segurança. Faça mais 2 respirações, só para a gente tirar aqui a tensão da lombar, das coxas, dos ombros. No seu próximo inalar, estique seus braços, caminhe as mãos lá na frente e traga o seu pé esquerdo lá para a lateral direita para você sentar. Estique as suas pernas lá na frente. E a gente vai fazer agora uma postura que é super fácil de executar e muito difícil de permanecer nela. Então, a postura que eu estou te dizendo é Dandasana, postura do bastão, ou postura da vara. Essa postura é exatamente desse jeito aqui, ó. Pernas esticadas e sentar. Só que a gente tem que manter com as pernas esticadas a coluna bem retinha lá na frente. Isso pode ser bem desafiante, muito interessante, né? Uma coisa importante que você precisa saber também é que a gente precisa tirar os glúteos debaixo dos isquios. Os isquios são aqueles ossinhos da base do ossinho do quadril. Do ossinho não, do ossão, né? Então você vai tirar aqui, ó, os glúteos, afastando um pouquinho para sentar bem com a base da sua coluna, com o osso do quadril. Estica os joelhos lá na frente, aponta os dedos dos pés para cima e você vai segurar a sua coxa e puxar o coração para frente e para cima. Não deixe o queixo também ficar muito elevado, baixe o seu queixo um pouquinho e faça respirações grandes, segurando firme lá na sua coxa, observando o corpo. O corpo treme um monte. Se para você é relativamente fácil segurar aqui na coxa, se você pode soltar, traga suas palmas das mãos lá do ladinho do seu quadril e pressiona o tapetinho. Faça mais 3 respirações. A gente geralmente tem uma tendência também de fazer esse movimento com o ombro, então lembra bastante de abrir ele, abre o seu coração e observa o teu corpo. Faz mais uma respiração só. E no próximo exalar, relaxa a coluna, relaxa as pernas. E vê essa diferença, né? Observa essa diferença entre o eu engajado, atento, e o eu relaxado. Agora a gente vai usar a nossa faixa, né? Então você pode, lembrando que você pode usar a faixa do roupão ou então um cinto maleável, tá bom? Você vai juntar as suas pernas e encaixar a faixa, vai dobrar ela no meio assim, ó. Encaixa a sua faixa atrás dos seus dedos dos pés, mas um pouquinho mais embaixo, né? No lugar que a gente chama a bola do pé, que é bem na parte inferior dos seus dedos do pé. Geralmente a galera costuma colocar bem lá no meio do pé assim, mas a minha recomendação é puxar a faixa um pouquinho mais para cima, tá? Logo abaixo dos dedos dos pés. Agora, segurando a faixa, um lado em cada mão, você vai aproximar, lembra de levantar a coluna. Essa consciência da coluna na prática do yoga é muito importante e, além de ser muito importante, ela também ativa o nosso eu observador, tá? Então, quem pratica yoga, pratica o eu observador sempre, tá? É muito importante ter esse observador engajado a todo momento na sua prática de yoga. Então, deixa as suas mãos lá do ladinho dos pés e a gente vai fazer o movimento de vir para frente. Para esse movimento de vir para frente, você, antes de tudo, vai procurar caminhar suas mãos o mais pertinho dos seus pés, o quanto a sua coluna deixar. Às vezes aqui é o máximo que você consegue. Às vezes aqui já está bem no meu limite, lembrando que é o seu corpo e o seu limite, tá? Então você vai caminhar a faixa pela mão,
onde a sua coluna permite você chegar. Agora você vai olhar lá na frente, e olhando lá na frente, lembra que subir o coração já vai fazer você sentir a sua coluna inteira. Se você girar o seu bumbum para trás, você vai sentir mais ainda, tá? Aqui a gente já tá no Paschimottanasana, na postura da pinça. Faz mais 2 respirações. Observa o seu corpo, arruma a sua coluna dentro do conforto que é possível para você hoje. Agora, no seu próximo exalar, você vai exalar abrindo seus braços para as laterais, querendo trazer a sua testa lá em direção aos seus pés. Faça mais 2 respirações assim. Aqui a postura intensifica muito. Cada vez que você solta o ar, traz o alto da sua cabeça, na verdade, em direção aos pés. Última respiração. Agora você vai arredondar a coluna, deixa as mãos escorregarem pela faixa, solta a faixa e relaxa. Terminou? Tira a faixa lá do seu tapetinho. E você vai deitar no seu tapetinho para a gente fazer uma torção de coluna. Traz as plantas dos pés lá para o chão, quadril mais para frente um pouquinho e com consciência, grudando as suas plantas dos pés lá no chão, desenrola a coluna até o tapetinho com controle abdominal. Faça uma respiração, sentindo o alívio de finalmente deitar. Agora você vai fazer o seguinte, ó. Estica a sua perna esquerda lá na frente. Traz o seu joelho direito bem pertinho de você. Abre os braços na linha dos ombros com a palma da mão virada para baixo. E lembra de levantar os seus ombros um pouco, depois espalharem eles novamente lá no chão. Com o joelho direito pertinho do seu corpo, do seu tronco. Coloca a mão esquerda em cima desse joelho. Então, lembra que é sempre alternado, tá? Joelho direito, mão esquerda. Olhando lá para o teto. Inala. E no exalar, traz o seu joelho direito para a esquerda. O máximo possível próximo do chão. Olhando para cima ainda. Focando na coluna vertebral. Faça mais 2 respirações. Aproxima o seu ombro direito lá do tapetinho. E inala, voltando para o centro, soltando a mão esquerda do joelho. Ao mesmo tempo, alterna suas pernas. Direita estica, esquerda vem para dentro. Mão direita em cima do seu joelho esquerdo, inala. E no exalar, traz o seu joelho esquerdo para a direita. Olhando lá para o teto ainda, olhos abertos, observa o seu corpo. Inala, voltando ao centro. E no exalar, estica suas pernas lá na frente. Espalhe os seus pés na linha do tapetinho, ou mais, se você tiver vontade. Solta os seus braços ao longo do corpo, ao lado do seu corpo. E faça 5 respirações de olhos fechados. Observe o seu corpo, a sua presença. E imagine agora que você está deitada. Traz até
vamos fazer uma coisa diferente, ó. Entrelaça suas mãos, encaixa lá atrás da cabeça de um jeito que é confortável para você. E imagina que você está num campo, deitado na grama, olhando o céu, mas de olhos fechados. E tem várias nuvens num céu muito azul, um azul muito lindo, um dia muito agradável. E confortavelmente você olha essas nuvens lá no céu. São nuvens que passam um pouco rápidas, com uma certa velocidade. Você observa essas nuvens passando e você sabe muito bem que você não é essas nuvens, não é verdade? Você está apenas observando as nuvens passarem. Observe a forma delas, se elas são mais fininhas, mais gordinhas, mais fofinhas. E você apenas admira. Algumas são muito bonitas, algumas são meio feias. E assim como essas nuvens lá no céu, assim são os seus pensamentos. Assim como você não é as nuvens que você observa lá no céu, você também não é aquilo que você pensa. Os pensamentos muitas vezes são captações da sua psique em relação ao ambiente que você está. Perceba que em cada ambiente onde você está, os pensamentos são diferentes. Cada ambiente que a gente frequenta inspira pensamentos variados. Você tem o poder de concordar ou até de discordar desses pensamentos. Você não é o seu pensamento. Despertando com bastante tranquilidade, solte os seus braços debaixo da cabeça, movimente-se, alongue-se. Traga as plantas dos pés lá no chão. Movimente o seu corpo de um jeito que te agrada. Você pode fazer como eu, trazendo os joelhos para as laterais. Então você vai num impulso girar o seu corpo para frente para parar na postura sentada. E assim nós vamos finalizar a nossa prática. Sente-se com as pernas cruzadas de um jeito que é confortável para você, ou como eu, com um pé na frente do outro. Traga as mãos na frente do seu coração, feche os seus olhos e observe como está agora o seu corpo. Seu corpo está diferente? Você sente o seu corpo diferente do início da prática? Você sente diferença nos seus pensamentos?
e também sobre aquilo que você está sentindo. Você se sente diferente? Lembre-se que os conteúdos da sua mente não são a sua identidade verdadeira. O yoga nos ensina que a nossa identidade verdadeira é a do observador. Nós estamos aqui no planeta vivendo, sentindo e pensando muitas coisas. Mas o despertar real é o despertar para a realidade de que nós estamos vivendo nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. O eu observador é importante porque você para de se identificar com coisas passageiras, com sofrimentos, com alegrias fúteis, com alegrias passageiras, e começa a se identificar com esse observador, que é o seu eu real. Eu espero você na próxima prática, então, com o seu eu verdadeiro, o seu eu observador, o eu real. Até a próxima. Namastê. Até o nosso próximo encontro.